Fascista! 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 A cultura greco-romana para sempre marcou a história da Europa e das Américas. Não à toa, em geral, qualquer assunto, qualquer tema, quando você vai lá nas origens, quando você faz uma arqueologia daquele tema, você muitas vezes chega onde? Em Grécia, em Roma. Para falar do Fácio, nós vamos voltar ao século VII a.C., com o fabulista Esopo, que contou tantas fábulas. Por exemplo, a cigarra e a formiga. A fábula do burro e do sal, que bem serve para falar das fake news. O corvo e o jarro e tantas outras. E dentre estas, a fábula do feixe. Vou contar para vocês. Era uma vez um senhor bem idoso e tinha muitos filhos. E ele estava preocupado. Por quê? A idade avançada, o tempo findando, e ele via que esses filhos não se entendiam, viviam em conflito. Ele não sabia mais o que fazer. Como ensinar a esses filhos que eles precisavam estar unidos para fortalecer a família? Foi então que ele teve uma ideia. Ele reuniu um número de feixes, como o número de filhos, amarrou bem amarrado, reuniu todos os filhos e pediu para que cada um tentasse quebrar aquele conjunto de feixes. Todos os filhos, um a um, tentou e não conseguiu. Aquele amarrado de feixes era forte demais. E foi então que ele pediu a um dos filhos que desamarrasse e pegasse cada um o seu feixe. E assim os filhos fizeram. Então o pai disse: agora tentem quebrar cada um de vocês o feixe que está na sua mão. Ele foi e quebrou facilmente. E aí ele disse: vocês estão vendo? Imagine que esse feixe é você, é você, é você. Você sozinho não tem força. Unidos, ninguém os vencerá. Então, a moral da história é a força da unidade, a força da união. Essa é a fábula do feixe de Esopo. E Esopo era um fabulista tão conhecido na sua época que suas fábulas rodaram ali o Mediterrâneo. E foi na Etrúria que esta fábula ganhou forma. Vamos observar aqui o caminho tortuoso do Fácio. Aqui ele começa ali na fronteira da Grécia, ou na Grécia, como a gente queira falar, né? Na região onde nasce Esopo, onde vai sendo disseminadas fábulas de Esopo, inclusive a fábula do feixe. Essa fábula chega até a Etrúria, na Itália, no território, né, que hoje a gente conhece como Itália, certo? Na Etrúria, essa fábula ela vai tendo a forma, vai tomar a forma do Fácio que a gente conhece. Esse Fácio, ele vai se tornar um símbolo de união das 12 cidades etruscas
a união para fortalecer a Etrúria e enfrentar seus adversários. Mais adiante, Roma, que era uma colônia etrusca, toma o poder, substitui a Etrúria como império, e esse Fácio ele vai ampliando o seu conceito de símbolo de poder, de justiça, de união. E isso ainda no século, até o século III depois de Cristo. Já no século XX, aí vai um distanciamento bem grande, no século XX, ainda na Itália, com Benito Mussolini, o Fácio terá a forma que a gente conhece hoje, de enorme poder controlador e dominador. Esse mesmo Fácio, ele em 1933 com Adolf Hitler, na Alemanha, ele vai também ter o mesmo simbolismo de poder, de concentração, de domínio. E é esse simbolismo, o fascismo de Mussolini, que vai chegar ao Brasil no século XX. Esse mesmo simbolismo da Alemanha vai chegar na década de 30 no Brasil, com a ação integralista de Plínio Salgado. Aqui você vai poder ver a evolução da forma do Fácio. Desde o Fácio etrusco, que era pequeno, de um tamanho pequeno. Depois você tem o Fácio romano, que era, o tamanho dele era até 1,50 m de altura, carregado no ombro pelos lictors. Depois você vai ter o Fácio italiano, da forma que a gente conhece, que nos chegou aqui no século XX. O primeiro, único que se tem registro, Fácio etrusco, foi encontrado em 1898 por Isidoro Falck. Ele encontrou esse Fácio no túmulo do Lictor, datado de 600 a.C. É um objeto de ferro oxidado na forma de um feixe, composto por um grupo de hastes unida com um machado de 2 gumes. Por esse achado, supõe-se que foi a primeira cidade a introduzir o seu uso. E é uma cidade importante, uma cidade etrusca importante, a Vetulônia. Por conta do permanente conflito com os romanos e outros povos, é possível que o Fácio tenha sido criado pelos etruscos como representação da união entre as 12 cidades etruscas, lembrando que somente estando unidas poderiam vencer os inimigos. É importante salientar, e você registra isso, a questão da religião. O Fácio também era usado em cerimônias religiosas. Guarda isso. Os elementos que simbolizavam o poder entre os reis etruscos passam aos reis romanos. Quais são esses elementos? A coroa de ouro, o trono de marfim, o cetro com águia, o cetro com águia, a túnica palmata e a toga picta, de cor púrpura e bordadas em ouro. A comitiva de 12 lictors, homens que escoltavam o rei portando os fácios. Em Roma, os cônsules tinham também o direito a ser acompanhados dos 12 lictors. Roma amplia o significado do Fácio. Em Roma, o Fácio vai representar a ordem, a disciplina, a justiça, o poder. Roma, que estava separada da Etrúria pela floresta ciminiana, foi fortemente influenciada pelos etruscos,
tendo uma série de reis etruscos a governar em Roma até 509 a.C., quando o último desses reis, Tarquínio, o Soberbo, foi deposto e se estabeleceu a República Romana. Lúcio Tarquínio Soberbo, conhecido como Tarquínio o Soberbo, foi o último rei de Roma e o terceiro dos reis tarquínios. Reinou de 535 a.C. até 509 a.C. É na monarquia romana de 753 a.C. até 509, com reis etruscos, que se inicia a tradição dos Fascios Lictors. O Fasces, na monarquia romana, torna-se símbolo de ordem, força, justiça, poder e autoridade, através da unidade, e que se torna tradição na República e no Império. No Império Romano era conhecido como Fasces Lictoriae, pois era carregado por um lictor, o qual, na Roma Antiga, em cerimônias oficiais, jurídicas, militares e outras, precedia a passagem de figuras da Suprema Magistratura, abrindo caminho em meio ao povo. O número de lictors foi emprestado dos reis etruscos, que tinham um lictor para cada um de seus 12 estados. Constitui-se de um feixe de varas de bétula branca, simbolizando o poder de punir, amarradas por correias vermelhas, símbolo da soberania e união. Muitas vezes o feixe é ligado a um machado de bronze que simboliza o poder de vida e morte. Lembra da deusa? É muito utilizado na heráldica como símbolo da força da união em torno do chefe. Aparece, por exemplo, no brasão de armas da França, nesse caso associado à justiça, e nos Estados Unidos. Com o tempo, o uso de lictors e fasces se ampliou ainda mais para representar a autoridade de outros funcionários e postos religiosos, como pretores, propetores, a esposa do imperador em seu papel de sacerdotisa do culto imperial e as virgens vestais. Se desenvolveu um sistema de classificação onde os mais graduados tinham o direito de levar um número maior de faces. Na República, os magistres equitum, comandantes de cavalaria e pretores, tinham 6, procônsules e cônsules tinham 12 e ditadores tinham 24 faces. No Principado, os governadores senatoriais tinham um número que indicava a sua experiência, legados imperiais, senadores que também eram comandantes militares, tinham 5 e os imperadores tinham 12. E aí você vai tendo toda uma categoria, uma classificação, né, como a gente viu aqui pouquinho, ditador, imperador, rei, cônsul, procônsul, mestre de cavalaria, pretor, propretor, legado, edil curul, que é um magistrado responsável pela expensão de bens e serviços públicos em Roma, o questor, que é um procurador, todos eles tinham direito a um número, né, de lictor que mostrava a sua importância, né? E isso, gente, depois, com o tempo, vai tendo uma outra forma, vai se transformando, vai se usando o conceito, usando todo esse cerimonial, esse rito, mas de formas diferentes, mas com o mesmo objetivo, certo? Roma, mesmo séculos após a sua queda, continuou como símbolo de força e união. Não por acaso, os pintores da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão usaram símbolos romanos, como o fascio. Por isso que eu deixei por último. Na simbologia da Declaração dos Direitos Humanos, né? A gente começou por aí, né?
Então, você tem a lança, você tem envolvendo a lança o facies, como união, né? O termo fascista deriva do italiano fascio, que significa feixe, ajuntamento. O fascismo italiano apropriou-se de vários símbolos do Império Romano, inclusive do fácio. O que eu quero mostrar para vocês nessa parte 3, né, que é da antiguidade greco-romana, é como um conceito ele pode ir se transformando, ele pode se ressignificando e tomando uma outra forma, e tomando um outro significado. No caso do fácio, o fácio que nós conhecemos hoje, que é tão tenebroso, nasceu de uma ideia maravilhosa que é da união. União familiar, união de um povo. Só que hoje nós vemos o quê? União de forças para dominar. União de forças para controlar. É isso que a gente precisa entender. Né? Nós vimos até agora, na parte 1, na parte 2, a origem do fácio, né? Da onde se originou esse termo, o que significou em sua origem e como esse significado ele foi se transformando.